E olha, eu tenho mais uma para contar hoje. Foi uma que aconteceu comigo quando eu comecei a contar a história. E eu acho ela tão bonita que eu guardo ela com muito carinho no meu coração. Foi assim: um dia, há uns 15 anos atrás, eu fui contar a história num lugar, que é isso que eu faço. Aí eu cheguei mais cedo e comecei a montar as coisas para contar a história. Eu coloquei um cenário como esse aqui, fiquei pendurando as coisas. Enquanto eu ainda estava montando, chegou um casal com uma filhinha de uns 6 ou 7 anos. Sabe, eles chegaram bem na hora que eu estava arrumando minhas coisas e eu estava nervosa, um pouco que nem eu tô hoje, que eu nem falei para vocês que eu tô um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu te contar a história assim, ao vivo na internet. Mas enfim, a gente ficou lá e eu comecei a conversar com eles, sabe? Aí eu perguntei para a menina como ela se chamava, essa menina que tinha uns 6 ou 7 anos, e ela me disse que se chamava Leila. Eu disse, Leila, você sabe o que quer dizer o seu nome? E a Leila disse que ela sabia, que Leila quer dizer noite em árabe. Aí eu falei, Leila, eu posso contar uma história para você do seu nome? Aí a Leila concordou. Então eu disse assim, olha, Leila, dizem, essa é uma história bem antiga, uma história judaica bem antiga. Dizem que lá no céu existe um anjo chamado Laila. Laila quer dizer noite em hebraico, assim como Leila em árabe. A Laila é o anjo da noite. E todas as noites ela abre o seu grande manto negro, onde brilham todas as estrelas, que são todas as almas das pessoas que estão por nascer. E dizem que toda vez que um óvulo é fecundado, a Laila abre esse seu grande manto negro e escolhe uma luzinha pequenininha para colocar dentro daquele óvulo fecundado. E dizem também que as almas nunca querem vir. Elas não querem nascer, elas não querem entrar na barriga da mãe, elas não querem, porque elas se lembram da vida aqui na Terra. Elas se lembram de como é difícil, de como tem conta para pagar, como tem doença, como tem, sei lá, pandemia, essas coisas loucas que acontecem, elas se lembram dessas coisas e elas não querem vir. Mas a Laila sempre convence que todo mundo tem alguma coisa para fazer aqui na Terra. E assim, a alma se convence e entra dentro daquele óvulo fecundado. E dizem que durante os 9 meses que a criança está se formando dentro da barriga da mãe, a Laila acende uma luz lá dentro e fica contando para aquela criança que está se formando toda a história da sua alma. Ela conta tudo que a criança, tudo que aquela alma já viveu, tudo que aquela alma vai viver. Ela conta para aquela criança que está se formando tudo o que ela precisa saber. Ela ensina todas as línguas do mundo, inclusive as línguas dos pássaros, a língua dos animais de 4 patas, as línguas dos peixes. Ela ensina também como falar com as plantas, ela ensina como conhecer todos os elementos da natureza, a água, o fogo, a terra, o ar. A Laila ensina tudo. E a criança que está se formando vai aprendendo tudo que ela precisa saber. Só que dizem também que quando chega a hora do bebê nascer, a Laila apaga a luz que está lá dentro, empurra o bebê para fora da barriga. E nessa hora, o bebê chora. E aí a Laila, que está lá, chega bem pertinho do bebê, coloca assim o dedo indicador sobre os lábios do bebê e fala assim, ó, shhh. E quando ela faz isso, o bebê para de chorar. Só que ele também esquece tudo aquilo que ele aprendeu.
E dizem que é por isso que a gente tem essa marquinha aqui, ó, em cima do lábio. Se você passar sua mão em cima do seu lábio, você vai ver que todo mundo tem um afundadinho aqui, que é porque a Laila passou e fez shhh, bem na hora que a gente nasceu. E dizem que a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem a vida inteira para se lembrar de tudo que a gente esqueceu. E é por isso que dizem que para as crianças não devemos ensinar nada, apenas deixá-las recordar. Bom, eu contei essa história para a Leila. E quando eu terminei de contar essa história, eu continuei as coisas que eu ia fazer, eu continuei arrumando a minha apresentação e pronto, e o tempo passou. Mas aí aconteceu uma coisa incrível, que acontece às vezes nas histórias e acontece muitas vezes também na vida real. E dessa vez foi na vida real. Aconteceu que naquela noite a mãe da Leila me encontrou meu e-mail de algum jeito. Nessa época nem tinha Facebook, nem tinha Instagram, eu nem sei como ela conseguiu o meu e-mail. E ela me mandou uma mensagem assim. Ela disse: Andy, eu queria te agradecer pela história que você contou para a Leila hoje. Foi uma história muito importante e aconteceu uma coisa incrível. Quando a gente chegou em casa naquela tarde, assim, a Leila, há muito tempo, ela queria aprender a andar de bicicleta sem rodinha. E ela não conseguia de jeito nenhum. Mas nessa tarde, depois do almoço, ela disse: Mãe, sabe o que é? Eu acho que eu já sei andar de bicicleta sem rodinha. Eu acho que eu já aprendi. Eu acho que eu só preciso me lembrar. E ela foi tentar e conseguiu. Eu fiquei tão impressionada com essa história que eu sempre fico pensando que quando a gente fala alguma coisa para alguém ou conta alguma coisa para alguém, a gente nunca sabe o que isso pode reverberar naquela pessoa. Hoje, por exemplo, eu estou aqui contando essa história para vocês e eu nem estou vendo vocês. Geralmente eu vejo olho no olho as pessoas para quem eu estou contando história. E hoje eu estou contando aqui e eu espero que vocês possam levar essas histórias que eu contei e contar para outras pessoas e mais outras, e que essas histórias possam se espalhar pelo mundo, para que todos nós possamos nos lembrar como é bom estar junto, ainda mais nessa época que a gente está tão separado, como é bom brincar, como é bom conversar e como é bom contar a história, que isso faz a gente se sentir vivo. Muito obrigada. Eu queria agradecer, então, a presença de cada um de vocês aqui que está em casa assistindo por esse quadradinho essas histórias. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham outras histórias para contar e que vocês possam contar essas para outras pessoas. E assim, eu queria dizer para vocês que vocês podem continuar